Salve, salve galera, muito boa tarde Santa Catarina, um abraço pra você que segue conectado na NDTV e no ndplay.com.br, curtindo ao vivo e a cores o Clube da Bola que está só começando. Sou Marcelo Cabral, vamos juntos com o melhor time de comentaristas e repórteres da TV catarinense até às 3 da tarde, destacando principalmente o nosso futebol e outros grandes assuntos do mundo da bola. Por exemplo, o Neymar está de volta, o jogador retorna ao Santos para a temporada 2025, trazendo muita alegria ao torcedor do Peixe, trazendo grana, porque o homem é uma máquina de marketing, mas também deixando os haters com uma pulga atrás da orelha. Tem muito do Neymar, do jeitão dele fora dos gramados, às vezes dentro dos gramados também. Ó, no futebol catarinense, o sábado é de jogaços, né? Com Chapecoense, Criciúma, Avaí, Joinville, Brusque e Barra. Sexta rodada segue amanhã com outro bom jogo, Santa Catarina e Figueirense. Teremos Caravaggio e clássico do sul do estado e também o Marcílio Dias recebendo com. Pode participar também do programa, é molezinha, nosso número de WhatsApp já está na tela. O código de área é o 48 e o número é o 991914706. 91914706. Aí já sabe, né? Manda uma mensagem pra gente, vale aí uma reflexão, seu comentário, vale uma pergunta, sua opinião sobre o seu time. Como é que ele tá nesse início aí de 2025? Deixa eu apresentar o nosso time do Clube da Bola para esse primeiro tempo do programa, direto de Chapecó. Semana passada era a daí teve uma rodada, teve outra rodada, as coisas já mudaram. O Chapecoense deu uma primeira posição e agora ocupa ali ainda está entre os primeiros colocados, mas deixou a liderança. Sérgio Badá, muito boa tarde. Sérgio Badá, muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, para todos os ligados do Clube da Bola. É isso aí, na semana passada eu estava aqui, sigam o líder, né? Hoje vou ter que aturar o Renato Semensati, que aliás está me corneteando bastante aí no telefone particular, né? Mas faz parte. O Chapecoense vacilou contra o Concórdia, perdeu lá por 2-1, não jogou absolutamente nada e empatou no meio de semana com o Avaí, num jogo que vocês devem ter acompanhado, ruim de doer na alma, jogo nivelado por baixo, coitada da bola, sofreu barbaridade e o 0-0 diz tudo o que foi o jogo. E hoje tem esse jogo aí, a Chapecoense precisando pontuar para não sair do G4, que passa a ser o objetivo da Chapecoense, pelo menos se manter entre os 4 primeiros até o final desta primeira fase. Quem pulou para a primeira posição foi o Criciúma, que ainda tem um jogo a menos, mostrando aí a força do futebol lá do sul do estado, do Tigre. Renato Semensati, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Para dizer que o programa hoje é um programa tão alegre quanto foi no sábado, porque eu gosto de ver este homem sorrindo, orelha a orelha. Eu gosto muito de concordiar com ele, mas infelizmente dessa vez não vai dar. O Criciúma está nos surpreendendo aqui positivamente, o time sendo montado, mais acertos nas contratações e fez uma grande vitória diante do Joinville. Então vejo o Criciúma com um cenário muito promissor, acima daquilo que a gente estava esperando aqui. E destaco que a fase aqui do Criciúma, a temporada começou tão boa que os dirigentes aqui estavam tentando reformar o contrato ou renovar o contrato com o Marquinhos Gabriel. Aí veio o Avaí, deu uma rasteira e levou. No futebol, de vez em quando, você precisa ter sorte. E a sorte, além da competência, parece que veio para o Criciúma nessa temporada, meu caro Marcelo. Legal, vamos falar muito aí do Tigre nesse programa de hoje. Aqui em Florianópolis, comigo, Jorge Júnior, sempre de olho no que acontece no Figueira, no Avaí. Antes da bola rolar, Jorge, eu fui perguntado, né, com os amigos, até aqui mesmo na emissora, quem estava melhor, baseado nas contratações, no tempo de preparação. Eu arrisquei dizendo que o Avaí largava um pouquinho na frente do Figueira, mas a bola mostrou que eu estava errado. Hoje o Figueirense melhor em campo do que o rival Avaí. Salve Mancha, salve a todos que estão conosco aqui no Clube da Bola. Você acertou o palpite no palpitômetro do ND+, na semana passada com a vitória do Figueirense. E é isso, o Figueirense está num momento melhor. Tem o jogo com Santa Catarina amanhã para, quem sabe, consolidar esse momento e já encaminhar uma classificação sem sustos para a próxima fase do Catarinense. Enquanto do outro lado, aqui o Avaí, que daqui a pouco joga com o Joinville, o técnico Anderson Moreira vive o seu momento de maior pressão desde que chegou ao clube. Também com a gente aqui o convidado especial de hoje, Fabiano Linhares.
É sempre uma alegria te receber aqui no programa. Fabiano, errei o meu palpite dizendo que o Avaí começaria melhor o campeonato, mas tem uma coisa que não tem erro, né? Sempre no Campeonato Catarinense, um dos grandes vai ficar pelo caminho, vai tropeçar e um dos chamados menores vai surpreender, já está acontecendo o Santa Catarina aí entre os líderes da competição, hein? Muito boa tarde, Fabiano. Legal te receber. Um abraço, Mancha, um abraço a todos, ao Renato, ao Badá, a turma toda aqui, ao Jorge Júnior, né? Prazerzaço estar aqui com vocês. Sim, o Avaí está sendo a decepção até agora no campeonato, né? Porque fez um gol até agora na competição. O resto empatou, perdeu o clássico da maneira que perdeu. E o Avaí vive um pior momento dele, né? Aliás, eu vou te falar assim, eu não espero nada do Avaí no jogo contra o Joinville. Até arrisquei o resultado de empate, né? Porque está muito mal. E o Figueirense surpreendeu muito, né? O clássico, um jogador a menos. E também vencendo a partida no meio de semana da equipe do Concórdia. 4-1, jogando muito bem. Então, nesse momento, o Figueirense está representando aqui a capital muito bem. Agora, o Avaí, nesse momento, é uma decepção. E olha, e se perder o jogo do muito difícil a manutenção do Anderson Moreira. Até porque aí o Avaí sairia do G8. E a gente sabe. Olha o Criciúma quando caiu para a segunda divisão. Olha a dificuldade que teve. Foi caindo. Time grande quando começa a cair, meu amigo, é muito complicado. Não sei se você aí de casa percebeu o bronze de Fabiano, nosso surfista aí, morando na região norte da ilha, é na Cachoeira, né? Na Cachoeira, o homem do hat-trick, esse é legal demais. Tá com um bronze legal aí nesse início de temporada. Emerson, Luiz, Kaká, Oliveira já estão no ponto, peço auxílio para a produção. Ainda não? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, a gente chama o... o Kaká tá na área também, O Kaká que tem uma responsabilidade tripla. Tem 3 times nessa competição e, claro, ele de olho em tudo que acontece no futebol catarinense. Essa semana acompanhei Kaká narrando futebol. Legal demais ter a sua companhia nos jogos. Kaká, muito boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, companheiros. Quem tá ligado no Clube da Bola também. Figueirense fazendo uma campanha bem legal, né? Tive a oportunidade de fazer os jogos do Figueira no Scarpelli e o último jogo aí, 4-1, goleada para cima do Concórdia. Junto com o Criciúma, para mim são os dois apresentando o melhor futebol. E o Santa Catarina uma surpresa, né? Tá dividindo a liderança com o Criciúma. Agora, da minha região aqui, Mancha, futebol pobre, viu? O Brusque venceu a primeira, mas depois de muito tempo e ainda com muitas dificuldades. Marcílio em crise, o Barra ainda não venceu, tá de hepatite, né? Tá doente, só empata. Enfim, mas o Campeonato Catarinense começa a esquentar agora nesse meio de campeonato, meio de primeira fase, né? Onde os times ainda estão buscando a classificação entre os 8. Legal, a gente vai falar, claro, do futebol catarinense, mas antes um giro rápido sobre a chegada de Neymar, sobre o retorno de Neymar ao Brasil. Não se falou em outra coisa aí nos últimos dias, quando o assunto era Santos, quando o assunto era futebol, mas antes já vejo Emerson Luiz aparecendo ali na tela, aqui no quadradinho, ali no cantinho da tela. Emerson, muito boa tarde para você. Semana passada a gente falou se o Santa Catarina poderia surpreender nessa competição e está surpreendendo. Boa tarde, chega mais. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde a todos ligados aqui na NDTV. De fato, é o vice-líder. Mesma pontuação do Criciúma, que tem um jogo a menos, é verdade, vai enfrentar o Hercílio Luz ainda, jogo atrasado da primeira rodada lá em Tubarão. Mas é uma surpresa, entre aspas, porque o time começou a trabalhar muito cedo, no final do ano já. Fez a pré-temporada em São Paulo e chegou com 2 semanas de adaptação em Rio do Sul. Um time novo, com uma nova comissão técnica, mas com uma filosofia parecida com a do ano passado. E vai ter, sem dúvida nenhuma, Mancha, um grande teste amanhã no Alfredão, que vai estar lotado contra o Figueirense. Mas é um grande momento, você sabe que o nosso sinal, ele vai até o Alto Vale, até Rio do Sul, Ituporanga, aquela região, e por isso é o nosso representante, vice-líder do Campeonato Catarinense da Série A. E tem novidades também no futebol de Blumenau, daqui a pouco a gente fala na sequência, notícia boa aqui para Metropolitano e Blumenau, Blumenau e Metropolitano. Mancha. Que legal, Emerson. Vamos fazer aquele giro rápido. Começa então com o Badá, a chegada de Neymar. O que você apostaria? O que você comentou aí nos últimos dias com o pessoal que veio te perguntar? Tenho certeza. É uma boa ou não é esse retorno do Neymar, hein, Badá? Olha, Mancha, ele é que vai mostrar pra gente se é uma boa ou não, né?
O Neymar há 2 anos que não quer nada com o futebol. Ele vem para o Santos para retomar a carreira dele, vai depender dele. Se ele deixar a noitada de lado, a badalação de lado e se concentrar, trabalhar, se comprometer em querer recuperar a carreira para voltar, quem sabe, para o mercado da Europa, ele sabe jogar, ele não desaprendeu a jogar. Mas faz 2 anos que ele não quer nada com nada. Então, para o Santos é uma baita jogada de marketing, né? Ontem, 500 jornalistas de 9 países estiveram lá na Vila Belmiro cobrindo a chegada do Neymar. Então, para o Santos é uma baita jogada de marketing. Agora, na questão futebol, vai depender desse cara aí. Vai ter que se comprometer, treinar, se empenhar para recuperar o futebol que ele perdeu já faz 2 anos. Albadá. Renato Semensati, ele veio dizendo que quer voltar para o futebol, quer voltar para a seleção. Como é que você vê essa chegada de Neymar, esse retorno de Neymar ao Santos? Craque. O último craque que o futebol brasileiro produziu, com a 10 do Santos, perfeito, cenário. Vai jogar, o Neymar joga no futebol brasileiro de muleta. Muleta e de olho vendado. Então vai jogar, vai resolver jogos, vai jogar em altíssimo nível, perto do que a gente tem aqui, vai expor a nossa fragilidade técnica, vai sobrar. O Badá tem razão, faz 2 anos que ele não joga, mas 2 anos sem jogar ele vem pro futebol brasileiro, assim como fez o Ronaldo, Gordinho e tudo mais, e o Ronaldinho Gaúcho, sobra na turma, belíssima atacada do Santos. Tomara que não seja só por 6 meses, vai fazer um grande bem pro futebol brasileiro e é a única chance da seleção brasileira de se tornar competitiva na Copa do Mundo. Eu não estou falando em ganhar, eu estou falando em ir para lá e não ser eliminado na primeira fase. Esse rapaz aí pode levar a seleção brasileira para algum lugar. Dos outros eu não espero nada, mas no futebol brasileiro, joga de muletas. Legal. Fabiano Linhares, menino Neymar, como é que você vê esse retorno? Ele chega já causando, né? Até empresas ontem aproveitaram o retorno dele, já fizeram promoções envolvendo o nome dele na internet, aí já é o Neymarketing. É um filho voltando para casa, né? É o filho voltando para casa da mãe, do pai, e ele hoje precisa do Santos para retomar a carreira dele, para jogar em alto nível, como o Semensati falou e o Badá aí também. É um jogador fora da curva, fora da média, espetacular. Vai arrebentar no futebol brasileiro. E sem contar, né? O número de sócios subiu, o número de venda. O Santos hoje vai ser... Todo mundo vai querer ver o jogo do Santos por causa do Neymar. Agora, o Neymar tem que saber o seguinte, ele quer jogar na seleção realmente? Ele quer voltar para a Copa do Mundo? E ano que vem? Então, esquece o extracampo e joga. Agora, se ele quiser jogar, meu amigo, joga sozinho. E assim, e a seleção brasileira depende muito ainda dele, do Neymar. Na época que o Brasil foi campeão mundial, tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, jogadores que faziam a diferença. Hoje, na seleção brasileira, só ele pode fazer a diferença. Só ele tem esse nível. Agora, se quiser jogar, vai arrebentar. Legal. Kaká Oliveira, oportunidade de narrar um grande jogo do Santos em Copa do Brasil, Brasileirão da Série A com o Neymar em campo, mas o Sereno pode ser um inimigo do Neymar, Kaká? Ô Mancha, eu costumo brincar que o melhor marketing no futebol é a vitória, né? Se você vence, você vai ter casa cheia, você vai ter jogo transmitido na televisão, você vai ter patrocínio, você vai ter, enfim, uma série de benefícios que a vitória traz. Mas o Neymar quebra um pouco isso, porque o Santos está vindo da Série B do Brasileiro e é um processo de você reconquistar o torcedor e de o Santos reencontrar com a sua grandeza. Porque um rebaixamento ele não acontece de time grande, né? Ele dificilmente é de um ano para o outro, é um processo. O Santos já vinha mal há muito tempo, e com dívidas, problemas financeiros, enfim. E o Neymar é cria do Santos e ele volta porque ele precisa do Neymar, concordo com o que todos falaram agora, mas ele precisa também do futebol, até porque a gente está pensando no ano que vem, na Copa de 2026, né? Então, eu, vendo de longe, acho que o Neymar, sim, vai querer mostrar futebol, ele sobra no futebol brasileiro. Acho que a gente, além da expectativa criada pelo torcedor do Santos, tem tudo para ser um grande campeonato brasileiro, que a gente vai ter transmissão aqui na Record, né? O Corinthians com o Depay, o Flamengo com o timaço que tem, o Palmeiras com o bom time que tem também, o Cruzeiro super estrelado, o Coutinho no Vasco, enfim, tem tudo para ser um campeonato brasileiro de estrelas e de um nível técnico tomar acima. Mas o Neymar é o melhor de todos. Então,
concordo que também tomara que não seja só 5 meses, né? E há essa possibilidade de ele estender esse contrato por mais tempo. Acho que todo mundo ganha com o Neymar aqui no futebol brasileiro e tomara que ele esteja com a cabeça boa mesmo, como atleta, porque é um craque, a nossa esperança de 2026. Legal, Kaká. Termina esse giro com o Jorge Júnior. Falta o Emerson, né? Falta o Emerson, mas agora eu vou pro Jorge. Jorge Júnior, minha pergunta é a seguinte: Neymar fez ontem, já marcou um gol ontem, né? Fez Mano Brown, vocalista dos Racionais, sorrir. Ele que é sempre meio cara fechada, não costuma mostrar os dentes, mas é um santista, todo mundo sabe da paixão do Mano Brown pelo Santos. Ontem Neymar conseguiu já essa façanha. É verdade, mas eu assisti ontem praticamente tudo. Eu comecei às 5 da tarde, publiquei no ND+, para o pessoal acompanhar, teve uma audiência boa da apresentação do Neymar. E ele ter feito o Mano Brown é uma vitória, mas o show que ele deu ali apresentando, as palavras, a fé e a devoção do torcedor do Santos pelo Neymar é muito grande. Eu estou muito contente que ele voltou, que ele está voltando para o Santos, está voltando a jogar no Brasil, porque é um jogador que não é da minha geração, né? É mais novo que eu, mas é um cara que a gente acompanhou desde o começo, é diferente, é extra classe, digamos assim, e tem muita qualidade com a bola no pé, é um cara de marketing que faz futebol ser mais bonito. A gente gosta de ver o futebol quando o Neymar está em campo, quando ele está no seu melhor momento, e ele vai buscar isso no Santos, porque, como o Badá falou, é a casa dele, é voltar para o seu lar, para o seu ninho, ter o carinho que ele não teve nos últimos anos, nos últimos clubes, e ele está principalmente precisando de reabilitação. O Neymar teve uma lesão muito séria lá em 2023, a gente está em 2025, é mais de um ano sem jogar por conta dessa lesão, que é muito séria, de ligamento no joelho da perna esquerda, que é a perna de arranque, a perna de apoio dele. Então não é a perna boa de driblar, mas é a perna que dá o apoio para ele. Então até ele conseguir esse equilíbrio vai demorar um pouco. Pode ser que a gente vai ver o Neymar errar um pouco mais do que a gente está acostumado, mas o Neymar errando o que ele erra é muito acima da média dos caras que vão estar do lado dele jogando. E a gente vai ter, logicamente, a NDTV e a Record transmitem o Paulistão, daqui a pouco a gente vai ter o Neymar aqui na tela da NDTV para a gente acompanhar. Ele deve estrear já na quarta-feira contra o Botafogo. E ele aqui no Brasil, de novo, é muito importante para o Santos, é muito importante para a gente projetando a Copa do ano que vem e é muito importante para o nosso futebol, porque a gurizada que está há muito tempo consumindo os clubes de fora, que é onde o Neymar jogava, todo mundo com camisa do PSG, camisa do Al Hilal na rua, agora vai ter um pouco mais de camisa do Santos. O pessoal vai poder olhar um pouquinho mais para dentro, porque o craque, o diferente, está de novo jogando aqui no nosso futebol. Uma pena que a gente não tem clube na Série A não ser que tenha um sorteio aí da Copa do Brasil, e a gente tem uma chance aí de ver. Já pensou, Mancha? Neymar em Concórdia? Eita, Neymar na ressacada, já pensou? Agora sim eu fecho o giro com o Emerson Luiz, fazendo a pergunta vou botar o Emerson na fogueira. Emerson, foi o melhor caminho esse retorno ao Santos pela proximidade? Mas chegou, eu vi algo que o Flamengo se interessou, o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que tá com caixa e tá no veludo. O melhor caminho realmente foi o Santos? Foi sem dúvida. Ele também demonstrou antes de... Porque sempre se cogitou a volta dele para o futebol brasileiro, que ele ia encerrar a carreira. Eu não acredito que isso vai acontecer no Santos, mas ele voltou para o time que o revelou, mas que ele deseja, ele tem um sonho de jogar no Flamengo um dia. O melhor caminho, sem dúvida nenhuma, uma baita jogada de marketing estratégica. Sobra, sem dúvida, é craque, mas para mim, nesse momento, ele ainda é um enigma, é um ponto de interrogação. Eu vi um documentário sobre o Sauditão e o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, português, é muito exigente. No documentário, ele sempre deu muita moral para o Neymar, que traçou a linha do tempo ali, o Neymar se recuperando e quando voltou, e ele deu uma intimada no atacante brasileiro. E praticamente descartou. E o Neymar, estava lendo hoje pela manhã também uma entrevista, ele estava triste lá na Arábia Saudita, tendo poucas oportunidades. No treinamento, ele diz que está se sentindo bem fisicamente, mas é claro que ele precisa de ritmo de jogo, ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, a expectativa é que seja o quanto antes, mas para mim é um ponto de interrogação. E a gente ainda vai depender realmente muito dele para a Copa do ano que vem. Mas eu quero ver a volta dele, para ver o grau de motivação. Em tese, na teoria, sem dúvida nenhuma, ele está muito motivado, mas isso aí é uma reconstrução da carreira dele, porque, queira ou não queira, ele estava aparecendo mais fora do que dentro de campo. Legal. Vamos fazer o seguinte, agora vamos para a tabela, vamos falar de Catarinense, pedir para a produção colocar a tabela atualizada aí da classificação, pegar um pouquinho que a gente falou lá no iniciozinho do programa, quem está na frente, quem está atrás, quem está na zona perigosa. O Criciúma é o líder, tem 10 pontos, mesma pontuação do Santa Catarina, também
com 10. O Figueirense aparece na terceira posição com 8, o Chapecoense também tem 8, o quinto é o Brusque com 6 pontos, o Avaí é o sexto também com 6 pontos e o Joinville aparece já na segunda partezinha ali na sétima posição também com 6. Em oitavo, o Marcílio Dias com 5. Se o campeonato terminasse hoje, esses eram os 8 times que avançariam para a fase 2 do Catarinense. O Barra é o nono com 5 pontos, o Concórdia é o 10º com 4 pontos. Estão até na zona que é cinza ali, né? É o limbo, não vão nem para frente nem para trás. Zona perigosa, essa sim, com a bordinha vermelha ali, o Caravaggio na 11ª posição com 3 pontos. E o Ercílio Luz, hoje o Lanterna, último colocado com apenas 2 pontos somados. A gente vai para o oeste do estado conversar com o Eduardo Florão, que tem as informações da Chapecoense, que enfrenta hoje o Criciúma. Boa tarde, Florão. Oi, Mancha, boa tarde para você, boa tarde ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense e Criciúma se enfrentam logo mais no estádio Josué Anoni, casa da Chapecoense nesse estadual, e que foi palco lá em 2013, a emblemática queda da trave, justamente no jogo entre Chapecoense e Criciúma, mas esse ano não vai ter problema, as traves estão bem fixas, mas a tendência é que seja assim um grande jogo, o Criciúma que é um dos grandes favoritos desse estadual, e aqui internamente a Chape considera que vai ser até aqui o maior desafio nesse campeonato catarinense. O meio-campista Giovanni Augusto falou sobre essa partida e a gente confere um trechinho agora. Vejo a equipe do Criciúma um pouco melhor do que a nossa equipe, como eu te falei, em termos de estrutura, de qualidade de trabalho, que eles já têm uma base formada por mais tempo, né? Mas assim, se tratando de campeonato catarinense, se tratando de clássico, quando a bola rola, o que vale ali é você colocar o coração na ponta da chuteira. Então, eu posso dizer que para esse jogo contra o Criciúma, a nossa equipe vai estar muito bem preparada, motivada pelo jogo que a gente fez contra o Avaí, e espero que a gente consiga fazer mais um grande jogo e que a gente possa sair com uma vitória que com certeza vai ser muito importante para o restante da competição. Tá aí o meio-campista Giovanni Augusto, que fez uma boa partida contra o Avaí, e agora a Chapecoense tenta melhorar o desempenho e também voltar a vencer na competição para ficar na parte de cima da tabela de classificação. É um grande jogo do nosso campeonato catarinense, não tem favorito. Nosso produtor, o Matheus Alves, quis que eu desse um palpite do jogo aqui. Eu não vou cair nessa, eu deixo para vocês. Vocês mandam um palpite aí desse jogaço entre Chapecoense e Criciúma. Volto contigo. Valeu, Florão. Depois a gente vai pro palpitômetro aqui do Clube da Bola. Badá, como é que a Chapecoense chega para esse jogo? Joga mais uma vez em casa, entre aspas, né? Está jogando em Xanxerê. E a pergunta que eu faço é, o público tem ido até a cidade vizinha aí para acompanhar a Chape? Até que tem ido, o estádio acho que tem capacidade para 2.600 torcedores, o público anunciado contra o Avaí foi de 1.400 torcedores, mas a impressão que se tinha, se cabe 2.600, tinha mais gente do que isso, mas está indo, aparentemente o estádio fica praticamente lotado, né? Então, o Dudu falou muito bem aí a respeito da qualidade do Criciúma, isso aí a gente tem que saber reconhecer, a gente está vendo aí os lances do 0-0 Chapecoense e Avaí. O Avaí começou melhor, no primeiro tempo o Avaí foi melhor, foi o time que atacou mais, jogando com 3 zagueiros, mas uma linha bem avançada, com os laterais cruzando a todo momento. Aliás, não sei se foi só aqui, mas o Avaí só tem uma jogada, passe do meio do campo, os laterais cruzam para o Kleber lá, pouco aproveitou. E no segundo tempo o Chapecoense melhorou. O Chapecoense daí tomou conta do jogo, foi para cima, criou algumas oportunidades, teve algumas conclusões, mas faltou o mais importante, que foi acertar na hora da conclusão. Aí quase que o Kleber faz um gol contra. Na sequência vai ter a melhor oportunidade do jogo, que foi com o Getúlio chutando para fora. Mas um jogo assim, muito truncado. É bom que se diga que o gramado, esse gramado de Xanxerê, até é boa qualidade. Não é um gramado ruim. É um campo mais curto, ele tem 2 metros mais curto do que o tamanho oficial. 103 metros contra 105, que é o tamanho oficial. Então, às vezes, o jogo fica mais truncado. E foi o que aconteceu, um jogo de muita marcação, muita bola dividida, muitas faltas, enfim, e daí perde qualidade do jogo, né? Mas o 0-0 retrata bem a falta de eficiência dos dois times lá no terço final, lá no ataque, na hora do último passe, na hora da conclusão. O Avaí me decepcionou muito. Eu tenho acompanhado as críticas ao posicionamento do time do Avaí. Aqui veio jogar com 3 zagueiros. Aí quando o Chapecoense tinha posse de bola, voltava os 2 laterais. Ficava com 5 ali na linha de defesa e fora os do meio de campo que voltavam para marcar também. Então, se veio para empatar, conseguiu o objetivo. E a Chapecoense, nos últimos 15 minutos, foi mais forte ao ataque. Teve mais disposição para buscar o resultado,
mas acabou não sendo eficiente na conclusão e o 0-0 ficou de bom tamanho. Vamos ver hoje. Hoje também um jogo muito equilibrado, na minha opinião. A Chapecoense é boa defensivamente, vai enfrentar o seu adversário mais difícil, que é o Criciúma. Então, não sei se vamos ter um jogo bonito, mas vai ser um jogo muito disputado, a exemplo do que foi Chapecoense e Avaí. Legal, Badá. Renato Semensati, o Criciúma chega para esse jogo na liderança da competição e com uma vitória no meio da semana aí contra um grande rival, né, o 3-0 diante do Joinville. A melhor partida completa do Criciúma no campeonato, o técnico Zé Ricardo fazendo um ótimo trabalho nesse início, aliás, foi um acerto do Criciúma, tem mostrado isso, né? O Zé Ricardo indicou o Juninho, que hoje fez uma grande partida contra o Joinville. Os jogadores que trabalharam com ele, que ele trouxe, estão respondendo. O Criciúma deve ter desde o início o Neto Pessoa, que entrou e mudou o jogo. Esse aí que bateu pro gol, o Felipe Matheus, para mim foi o melhor jogador da última partida. E o Felipe Matheus voltando a jogar bem, eu acho que o Criciúma volta a ser favorito do campeonato. Aí o gol do Juninho, contra o Joinville, saiu jogando errado o Joinville, o Felipe Matheus toca para o Juninho. Essa dupla aí encaixou muito bem contra o Joinville. E eu repito, o Felipe Matheus, que foi o melhor jogador dos últimos 2 anos de campeonato catarinense, com o bicampeonato do Criciúma, se ele voltar, porque ele se machucou ano passado, né, joelho, e não conseguiu voltar a jogar no mesmo nível. Se ele voltar a jogar um bom futebol, eu acho que o Criciúma tem tudo para disputar de igual para igual e até com certo favoritismo o título, que seria para o Criciúma o tricampeonato estadual. Então vai com força máxima e, como falei, podemos ter o Neto Pessoa, atacante, pela primeira vez jogando como titular do Criciúma, ele que entrou e vai fazer esse gol aí, que vai mostrar de cabeça, cruzamento do Alaba, que é outra novidade, o Neto Pessoa se antecipa e faz o gol, mas eu confesso que fiquei decepcionado com o time do Joinville. O Criciúma fez bom jogo, é verdade, mas foi 3-0 e você não vê nos melhores momentos o goleiro do Criciúma. Então, foi até pediram para eu dar nota para ele, eu falei, não vou dar nota pro goleiro porque ele não jogou, né? Não foi uma bola no gol, foi essa daí a única. Então, o Joinville deixou muito a desejar e o Criciúma fez 3, poderia ter feito 4 ou 5 com tranquilidade. E para deixar o meu amigo Sérgio Badá absolutamente tranquilo, hoje teremos casa cheia, né, Badá? Não é sempre que um bicampeão estadual vai jogar por aí, né? Tá certo. Fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui o cara a cara, uma comparação posição por posição deste jogo aí, Chapecoense e Criciúma. A gente começa aí com a opinião do Badá, na sequência o Renato. Pode colocar o primeiro duelo na tela da NDTV do Clube da Bola. Cara a cara no gol, Léo Oliveira ou Kaique, Badá? O Léo Oliveira não vai jogar, cara. Ele sofreu uma pancada no jogo contra o Avaí e a informação que é extraoficial, daqui a pouco o pessoal vai confirmar lá Xexeira, mas o Léo Oliveira vai ter que ficar, me parece, 30 dias fora. Ixi. Então é o menino João Paulo quem vai atacar. E aí, entre João Paulo e Kaique, eu fico... Não adianta, eu tenho que ser sincero, Kaique. Renato? Jogou muito pouco o Kaique, mas mesmo assim, até porque é o reserva que vai jogar, eu fico com o Kaique também. Legal, vamos para a próxima posição aí do cara a cara, Chapecoense e Criciúma. Pode colocar na tela aí, lateral. Temos ali o Inocêncio ou o Léo Alaba. Badá? Eu fico com o Inocêncio. Renato? Marcelo, eu vou ficar com o Inocêncio porque o Alaba jogou um jogo. Eu não consigo analisar o jogador por um jogo. Jogou bem, jogou, mas um jogo. Eu não consigo analisar. O Inocêncio eu já vi jogar. Acho até que o Alaba, pelo que mostrou, pode ser melhor, mas fez uma partida só no campeonato. Tá certo, vamos pro próximo cara a cara desse duelo de Chapecoense e Criciúma. O Leonardo ou o Rodrigo? Experiente Rodrigo, Badá? Rodrigo. Renato? Rodrigo, capitão do time, vivendo grande momento mais uma vez. Experiente Rodrigo leva esse duelo. Vamos pro próximo? Pode colocar mais um na tela aí pra gente. O Eduardo Doha ou o Luciano Castan? Doma ou o Luciano Castan? Badá? Olha, é uma disputa bem equilibrada aí, viu? O Luciano Castan é muito experiente, mas eu vou ficar com o Eduardo Doma pelo lado esquerdo ali, é um bom zagueiro. Renato? Eu vou com o Castan. Formou uma dupla muito boa com o Rodrigo. Não sei no aspecto sequência, porque são 2 jogadores com uma idade mais avançada, mas casou muito bem, fico com o Castan.
Legal, vamos pro próximo? Próximo duelo aí, Chapecoense e Criciúma, pode colocar na tela. O Walter Clark ou o Marcelo Hermes? Badá? Não adianta. Marcelo Hermes. Renato? Hermes. Hermes dá tempo, já se identificou demais aí com o torcedor do Tigre. Vamos pro próximo, meio campo. O Bruno Matias ou o Trindade? Badá? Cara, os jogadores de Chapecoense vão me matar, cara. Eu não sei se eles estão assistindo lá em Criciúma. Mas Lá no hotel lá em Xanxerê, melhor dizendo. Mas os volantes da Chapecoense agora tá um problema. E o Matheus Trindade é bom jogador, né, cara? Esse menino aí, ele corre bastante, se esforça. Mas é uma comparação, assim, meio... Para nós aqui, é complicado, que a gente sabe do alto investimento muito maior do Criciúma e da qualidade do time do Criciúma, que o ano passado estava disputando o A do brasileiro. Não adianta, eu tenho que ser coerente. E para mim, o Matheus Trindade é melhor. Legal. Renato? Sem choradeira, Trindade. Vamos pro próximo duelo aí no meio campo desse jogo aí. Ó, o Balheiro ou o Juninho, Renato? Vai dar primeiro. Eu vou com o Balheiro. Renato? Juninho, você vai ser um dos melhores jogadores do Criciúma na temporada. Não, então não tem nenhum da Chapecoense que joga no time dele, meu Deus do céu. Não, tá louco, vamos pro próximo aí. Vamos ver. Os 11 do Criciúma? Vamos pro próximo. Pode botar, produção. Pode colocar na tela aí o próximo cara a cara. O Giovanni Augusto ou Matheus? Felipe Matheus. O Felipe Matheus foi o craque do campeonato. É o melhor jogador deles. Só que o Giovanni Augusto é bom também, cara. Eu vou do Giovanni Augusto. Ele jogou muito contra o Avaí. Vai lá, Renato. Felipe Matheus com o pé nas costas, né? Vamos lá, Felipe Matheus com o pé nas costas. Vamos pro próximo. Estamos chegando quase no fim. O Carvalheira ou Morelli? Não, aí Carvalheira. Renato? Morelli é o melhor do Criciúma até agora. Morelli. Vamos lá, tem mais um? Tem mais Deus duelo. do céu, gente. Vamos lá. Mário Sérgio ou Neto Pessoa? Começa com o Badá. É o artilheiro do campeonato, Mário Sérgio. Renato? Neto Pessoa, não jogou nenhuma até agora inteira e já fez gol e fez 8 lá no Novo Horizontino, Série B, joga muito. Joga muito, segundo o Renato. Tem mais um duelo, não tem? Vamos lá, pode ir colocando então. Vamos pro próximo. Ítalo ou Peterson, hein, Badá? Ítalo. Esse menino tem futuro. Renato? Vou concordar com o Badá. Vou ficar com o Ítalo. O menino também do Criciúma, Peterson. Mas os jogos que participou, um pouco tímido ainda. Não sei se entra ele, tá? É bem possível que jogue o Thalisson recuperado. Mas nessa comparação aí, fico com o Ítalo. Tá certo. E vamos pro último duelo desse jogo aí. Chapecoense e Tigre aqui no nosso cara a cara. O Dalpozo ou o Zé Ricardo, hein, Badá? Gilmar Dalpozo. Pela história dele, pelo trabalho que ele já fez na Chapecoense. O Zé Ricardo está chegando agora. Ele não deu muito certo em alguns grandes clubes aí. Começou bem o trabalho no Criciúma, mas vai ter que provar. Por isso que eu fico com o Gilmar Dalpozo. Legal. E o Renato, para fechar esse nosso cara a cara? O técnico líder do campeonato, né? Com jogo a menos, chegou e já deixou todo mundo para trás. O currículo do Zé Ricardo é incomparável aqui em Santa Catarina. Legal. A gente fez aí o cara a cara desse jogo que acontece daqui a pouquinho, Chapecoense e Criciúma lá em Xanxerê. Eu vou me despedir do Renato, que o Renato tem um compromisso agora com a transmissão do jogo. O Badá ainda fica mais um pouquinho com a gente. Renato, legal te ter nesse primeiro bloco aí e bom trabalho lá nessa partida. Tchau, vai. Depois do jogo. Eu vou ouvir o pós-jogo hoje, hein? Rapaz. Vou ouvir o pós-jogo hoje. Vou terminar meu trabalho e vou ouvir o pós-jogo. Não quero ver choro. Eu gostaria de concordar com você, mas não dá. Um abraço. Tá certo. Valeu, Renato. Eu vou te ouvir depois. A galera também fez aí o palpitômetro desse jogo, todos os comentaristas aí participaram. Coloca na tela pra gente, vamos ver a opinião depois desse cara a cara entre Badá e Renato Semensati. O Jorge colocou 1-0 Criciúma. O Badá apostou no empate. O Kaká, vitória do Criciúma também, mas por 2-1.
O Renato colocou 1x1 lá, Chapecoense, Criciúma, outro empate. Eu apostei na Chape, 2x1 para Chapecoense. E o Emerson também um empate em 1x1. Jorge, galera, uma vitória do Tigre, 2 vitórias do Tigre, uma da Chapecoense e o resto tudo empate. É por aí? Eu acho que não... Eu queria um jogo de muitos gols, mas acho que vai ser difícil. Até pelo que a gente viu no jogo do Avaí, né? Muita dificuldade com o gramado. O Criciúma é um time mais técnico, não sei se vai se adaptar fácil assim ao gramado lá do Josué Anoni, mas eu ainda aposto numa vitória do Criciúma pelo que está demonstrando. Eu vi o jogo do Criciúma contra o Concórdia, o segundo tempo, lá na segunda rodada, né? A final da Recopa. E o Tigre ali já mostrou que tinha um time diferenciado, que tinha mais toque de bola, que tinha qualidade. E está demonstrando isso até agora na competição. Venceu aqui o Figueirense muito bem, venceu a última rodada, teve empate com o Barra dentro de casa, mas tem agora o jogo com a Chapecoense fora. E pelo que está construindo, eu acho que o time do Criciúma é favorito para vencer esse jogo daqui a pouquinho. Até quando acabar o programa, a escalação já vão ter saído.